Sou Cleiton Xavier, do Zumira de Novaes. Vamos dar prosseguimento à aula sobre o xadrez, a parte 2, tá? Hoje a gente vai ver os movimentos do xadrez. Vocês vão ver como é que a gente distribui as peças do jogo, tá? E como cada peça se movimenta. Vamos lá? Então, ó, o xadrez, as peças do jogo são peão, torre, cavalo, bispo, rainha e rei, tá? Nessa imagem aí de cima, a gente tá vendo como eram antigamente as peças, né? E nessa imagem de baixo, vocês estão vendo no dia de hoje como são as peças do xadrez. Da direita para a esquerda, né? A gente são 8 peões, temos 2 cavalos, 2 torres, 2 bispos, uma rainha e um rei, tá? Como é distribuído as peças no tabuleiro do xadrez, tá? Na segunda linha, as peças que vão estar é o peão. São 8 peões, são distribuídos um ao lado do outro. E na primeira linha são colocadas outras peças, tá? Na letra A, nas pontas, né, fica as 2 torres, tá? Depois, ao lado da torre, tanto de um lado quanto do outro, fica os 2 cavalos. Ao lado do cavalo, fica os 2 bispos, tanto de um lado quanto do outro, certo? Ao lado do bispo fica a rainha e depois da rainha o rei. Como é que eu vou posicionar a rainha e o rei? Da seguinte forma: como são peças brancas e pretas, o rei branco fica na casa preta e o rei preto fica na casa branca, tá? Bem simples. Para você formar o jogo, você tem que aprender que a primeira peça lá de baixo, a casa sempre é preta, tá? Então, quando você for montar o seu tabuleiro de xadrez, sempre começar na linha 1A, a casa preta, tá? Aí você coloca em ordem e fica tranquilo, ok? Vamos agora para o movimento do peão, certo? O peão ele apenas pode realizar movimentos frontais, de forma que o primeiro movimento de cada peão abranja até 2 casas e os demais se limitam a uma casa à frente. Um exemplo, vai começar o jogo e eu vou sair, eu posso sair ou andando uma casa ou andando 2, mas esse movimento de andar 2 casas é só na primeira jogada do meu peão. Os outros peões, depois que eu fizer essa primeira jogada, não pode pular 2 casas, só pode pular uma, certo? Lembrando que quem sai no jogo, quem dá o primeiro movimento no jogo são as peças brancas. Sempre são as peças brancas. O peão, ele pode atacar o adversário ou capturar a peça adversária na diagonal. Feito vocês estão vendo aí, ó. Nessa parte em verde, ele pode comer a peça adversária ou capturar a peça adversária nessa diagonal ou ir para frente, como está nessa setinha amarela. Tá? Mas aqui, obviamente, que o que vai ser preferível capturar a peça adversária. Tá? Lembrando que os peões são as peças de descarte do jogo, é a peça que vai lhe defender de vários movimentos. Então, o poder do peão ele está em ajudar a você abrir o jogo. Tá? Vamos para a torre. A torre, ele corre sem restrição. Tá? Ele pode se movimentar quantas casas ele quiser, desde que as casas estejam livres. Tá? Se tiver um peão na frente dele, um bispo, uma rainha, um rei, um cavalo, ele não pode pular essa peça, ele só pode se movimentar as casas que estiverem livres. E essa movimentação dele também só pode ser feito na vertical ou na horizontal, tanto para correr como para capturar a peça adversária, tá? Então ele só pode fazer esse tipo de movimento.
Ele não anda na diagonal, só vertical e horizontal. O cavalo realiza movimentos em L. Como assim, professor? Esse movimento em L, ele pode ser feito tanto o L em pé quanto o L deitado. Qualquer forma, ele pode se movimentar, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. O cavalo está posicionado aqui, ele anda 2 casas para o lado e uma para frente, ou seja, ele formou um L. Ou ele anda 2 casas para frente e uma para o lado, certo? E assim por diante. O cavalo é a única peça que pode pular as peças à sua frente, tá? E para capturar, ele precisa fazer esse mesmo movimento. E a casa que ele cair é a casa que ele vai capturar aquela peça que tiver ali, a do adversário, né? Vamos para os bispos. Os bispos, eles andam sem restrição, né, de casas também, pode ser quantas casas eles quiserem, mas desde que não esteja nenhuma peça na sua frente, tá? E ele anda na diagonal. Se a torre anda na vertical e horizontal, o bispo é quem anda na diagonal. Vai ter um bispo correndo nas casas brancas e um bispo correndo nas casas pretas, por isso que são 2 bispos. Ele captura também, sem restrição, mas também na diagonal, sempre na diagonal. A rainha. A rainha é uma das peças mais importantes do jogo, porque ela corre sem restrição de número de casas e em qualquer direção, tá? É uma peça muito valiosa por conta desses movimentos que ela faz. O ataque dela também é sem restrição também, né? E quantos números de casas quiser. Também vai depender se não tem ninguém na frente dela, da sua equipe, tá? A rainha basicamente está no jogo para atacar o time adversário. Ela tem a opção de proteger o rei? Tem, mas a função primordial da rainha é atacar o time adversário. O rei, que é a peça mais importante do jogo, né? Você tem que proteger o rei. Se você perde seu rei, você perde o jogo. O rei, ele se movimenta para qualquer direção do tabuleiro, mas ele só pode andar uma casa por vez, tá? Então, como vocês estão vendo aí, ele pode ir para frente, para o lado, diagonal, para trás, mas só uma casa por vez. Agora eu vou passar uma atividade, espero que todos tenham entendido a aula e vocês tiram a foto da atividade e mandam para o meu WhatsApp, ok? Um abraço, até mais.